Ano novo, vida nova. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a esse primeiro Puxando Conversa de 2022. Então já roda a vinheta. Caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. Caminho de Deus é o que me interessa. No programa de hoje, nós iremos receber um convidado super especial, ex-morador do bairro Cristo Rei, e que hoje se destaca na capital do Brasil. Então vem pra cá, Josué! Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Agora é hora de puxar a conversa. Josué, você foi criado aqui em Boa Esperança e atualmente mora em Brasília. Fale um pouco das suas lembranças de família e infância aqui no bairro Cristo Rei. Antes, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse encontro com vocês. Eu tive a oportunidade de assistir uma edição que vocês fizeram quando falaram a respeito da raça negra. Inclusive, as pessoas que participaram são amigos. E eu fiquei muito feliz, estou muito lisonjeado com esse convite. Muito obrigado por essa oportunidade para voltar aqui no meu bairro para falar um pouco da minha vida e aprender um pouco com vocês também. Tá? Bom, hoje pela manhã, passei horas imaginando o que poderia falar aqui com vocês. Eu fiquei feliz demais com o convite e fiz até alguns apontamentos aqui para tentar não esquecer nada, né? Porque falar da nossa história, falar da nossa vida, no nosso bairro, depois de tantos desafios que nós já enfrentamos, né, ao longo desses 43 anos já, é muito gostoso, é muito prazeroso. Eu tenho as melhores recordações daqui, as melhores. Ainda tenho um laço muito forte com o bairro, porque a mesma casa que eu nasci, né, meus irmãos ainda moram lá, o Nael e a Zana. Ainda hoje pela manhã estive lá, é o meu ponto de referência aqui em Boa Esperança, é o meu ponto de apoio, é o suporte. E uma coisa que eu falo em casa, né, com minha esposa, com meus filhos e com meus irmãos, é que jamais eu vou perder esse espaço aqui. Vou fazer o possível para que a gente sempre tenha, né, essa nossa referência, porque ali é a nossa vida, né? Ali meu pai, minha mãe, com todo esforço, nos criaram, né? Todos nós, graças a Deus, saudáveis, nunca passamos por dificuldades, mas nunca tivemos nenhum tipo de luxo também. Mas sempre fomos educados e orientados a lutar sempre, né? A enfrentar todas as barreiras. E hoje eu digo que tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Estou em Brasília há praticamente 18 anos. Sinto muita falta daqui de Boa Esperança, mesmo estando aqui pelo menos 3, 4 vezes no ano. Mas 90% do meu leque de amigos, né, de amizades, tem vínculo com a minha origem. Josué, você estudou na Escola Estadual Joaquim Vilela e depois na Escola Estadual Presidente Kennedy. Quais as lembranças deste período? Eu tenho uma passagem interessante que eu não esqueço no Joaquim Vilela, porque meus pais sempre nos orientaram a estudar. Sempre. Né? E nós tomamos gosto pelo estudo, porque ali era também uma oportunidade para fazer novas amizades, ampliar o ciclo de amigos. Eu, às vezes, perguntava para minha mãe se podia dormir de uniforme para chegar mais cedo na escola. Eu não esqueço disso. Mas o Joaquim Vilela foi muito importante para mim. Ali eles me estimularam, principalmente, o aprofundamento na leitura. Eu tive a oportunidade, e isso eu comento com meus filhos, né, de ler aquela coleção Vagalume todinha. E isso foi um grande diferencial na minha vida, até hoje. Aí, graças a Deus, comecei a destacar como um aluno ali na Escola Joaquim Vilela, tirando boas notas, sendo uma referência a certo ponto, né? E isso eu não falo assim com motivo de me orgulhar para mim, mas para outros, né? Esse final de semana nós tivemos a oportunidade de fazer uma confraternização do GM. Eu sou tricampeão mineiro mirim, viu, gente? Esporte é importante, esporte é tudo também, tá?
E ali, esse amigo que mora em Belo Horizonte há algum tempo já, né, ele encontrou com o Bruno, meu irmão também, e falou assim: Josué, eu já morava em Belo Horizonte e eu via seu nome em função da sua identificação com a escola, o tanto que você estudava. E esse foi o diferencial. Então, fui para o Kennedy, né, e ali fiz grandes amizades também, que permanecem até hoje, e foi um grande aprendizado, porque quando eu estudava no Joaquim Vilela, o relacionamento que eu tinha maior era com pessoas do nosso próprio bairro. Já no Kennedy, eram pessoas assim, de certo modo, assim, com poder aquisitivo diferente do nosso. Tinham condições de frequentar clubes, frequentar praças de esportes, né? E nós não. Tá? Mas o que me fez chegar até ali foi o estudo. Me recordo que fazia na época uma seleção por notas. Ia de quinta 1, por exemplo, até a quinta 10. E eu fui para a quinta 1 com a terceira melhor nota da cidade. E uma coordenadora me chamou. Pensei comigo, primeiro dia de aula, porque eu já cheguei destacando assim, era o único negro da sala. Aí ela me disse assim: olha, eu estou vendo que você está meio deslocado aqui. Conhece alguém nessa turma? Não, não conheço. Se gostaria de ir para uma outra turma? Eu perguntei para ela, por quê? Não, é porque tem um conhecido aqui, ela é filho de um prefeito ou vice-prefeito na época, que tem mais contatos nessa turma aqui. Aí, de repente você vai para lá, ele vem para cá. Aí eu perguntei para ela, qual foi o critério para eu chegar aqui? Notas. Ah, sim, notas? Então eu vou ficar aqui. E foi uma decisão acertada, porque ali eu tive a oportunidade assim, de conviver com outras pessoas, né, num outro universo. E dali eu percebi que recurso financeiro não faz diferença para quem estuda, não faz. Ali eu comecei a destacar também, sabendo que para fazer diferença dependia de mim. Esse depender de mim era estudar cada vez mais. O pessoal saía à tarde, vamos para o clube? Eu não tinha nem resposta para dar, porque não tinha condições de ir, não podia ir. O que eu fazia? Estudava. Né? E nisso nós fomos criando uma turminha, né, de pessoas, inclusive do bairro vizinho nosso aqui, que somos amigos até hoje, padrinho do meu filho, enfim. Né? E ali nós começamos a projetar nossos sonhos também. Né? A gente estava indo além. Começamos a pensar em vestibular, que curso que nós íamos fazer. Né? Então foi uma escola, assim, para mim, um aprendizado assim, muito importante. E o que é interessante hoje, bem bacana, que os professores daquela época, que acreditavam na gente, estimulavam a gente, hoje são nossos amigos. E até hoje nos citam, né, para alguns alunos que estão iniciando a formação ali. Falando da raça negra, Josué, quais as maiores dificuldades que enfrentou na adolescência? Como superou? Olha, enquanto morador aqui do bairro, eu não via muita distinção, porque o preconceito, o racismo é um mal invisível. É um mal invisível. Isso é muito ruim, porque diretamente a pessoa não vai chegar até você e dizer assim, eu não gosto de você em função da sua raça, da sua cor. Porque se dissesse, talvez fosse mais fácil para a gente enfrentar isso, absorver isso, mas não. Ele age por trás, ele te corta desejos, te corta oportunidades, te corta direitos. Mas isso nunca foi empecilho, ao contrário até. Meu pai, ele dizia assim para mim, filho, tome cuidado com as suas amizades, tome cuidado com quem você anda, porque se tiver uma confusão e a polícia passar perto, ela vai direto em você. Então a gente tinha que tomar esse cuidado, né? E com carisma você conquista as pessoas, né? Sendo verdadeiros.
E daqui a pouco esse leque de amizades que eu construí estendeu para os pais dos meus amigos, para os filhos dos meus amigos. É preciso ter força. A gente não pode esmorecer, a gente não pode deixar de acreditar, e você tem que usar isso, essa dificuldade, como um estimulante. Como um estimulante. Eu em Brasília, por exemplo, né, falei pouco sobre Brasília, aproveitando a pergunta aqui, vou voltar. Em Brasília é um pouco diferente essa questão do preconceito, do racismo, porque ali você quase não conhece as pessoas, né? Num ambiente assim, num universo de 2,5 milhões de pessoas, então você tem que respeitar todos, porque daqui a pouco você está falando com um negro que é motorista, mas tem um outro que é desembargador, tem um outro que é ministro, então as pessoas tomem esse cuidado, tá? E as pessoas te respeitam lá em função da sua formação, principalmente, porque tem muitas pessoas preparadas lá, tem muitas pessoas assim, digamos assim, graduadas mesmo. Então, não deveria ser assim, né? O respeito deveria partir independentemente da formação da pessoa, né? Mas isso acontece sim. Mas, de certo modo, é gostoso porque, por exemplo, eu sou casado com Francélia, da raça branca, né? Meus filhos se consideram negros, mas tudo que eu passo eu falo com eles, eu compartilho com eles. E eles estão crescendo, vendo que, se eles levarem a sério, né, os estudos que eu sempre estimulei, eles poderão um dia estar trabalhando num local como eu estou, né, advogando como eu estou. Mas eu enfrentei dificuldades, enfrentei problemas, sim, tá? Relacionamento, inclusive, e isso foi superado, principalmente em função do que eu era considerado pelas pessoas. Porque é muito fácil você julgar, está vendo aquele neguinho ali, está vendo aquele criolinho ali? Não, mas a partir do momento que você sabe quem ele é, o que ele faz, qual é o propósito dele, as pessoas passam a respeitar. Então, a maioria dos meus padrinhos de casamento participaram dessa história, foram pessoas assim que ajudaram a gente a construir, manter esse relacionamento, a superar esses obstáculos, essas barreiras, né? E eu tive pensando muito nesses últimos dias, né? Em função da bodas de turquesa que nós completamos, né? Aí vem toda aquela história, nossa, eu já tive que ficar escondido, porque não podia estar com a pessoa, para se encontrar tinha que ser escondido, e tudo isso passou, tá? Tudo isso passou. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, a gente jamais tem que agir com violência, né? Tem que dar tapa de luva o tempo todo. E a tapa de luva a gente mostra apresentando-se para a sociedade como você é, uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem uma boa índole, uma pessoa que está pensando no futuro, está cuidando dos outros. Assim a gente vence. Na adolescência, você conquistou o seu primeiro trabalho na PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Boa Esperança. O que significou essa experiência na sua vida? Eu tenho o maior orgulho de falar para todos que eu iniciei minha atividade profissional na PAI. Na verdade, um pouco antes, eu trabalhei numa imobiliária, né? Foi por muito pouco tempo, que foi o canal para que eu pudesse chegar até a PAI. Trabalhava com o Vitor Menezes, Vitor Stack Finoc Menezes, sou fã dele, casado com a Jepia, e eles são cunhados da Nisaldi. A Nisaldi é psicóloga e, na época, diretora da PAI. E eles me falaram dessa oportunidade para trabalhar como office boy lá na PAI. Então, eu comecei como office boy. E essa história de office boy é interessante porque, ainda na imobiliária, né, eu tinha dificuldade para entender as coisas, serviços de banco, mas procurava fazer tudo certo, né? E certa vez o Vitor pediu para que eu descontasse um cheque para ele, no antigo Benji.
Aqui, o Vitor, desse contar, eu acho que não vou gravar essa palavra, não. Me ajuda, como que eu posso fazer lá? Aí eu cheguei no banco, ele me explicou, eu quero transformar isso aqui em dinheiro, no caso, em espécie. Né? E eu fiquei marcado lá no beijo, que todas as vezes, eu ia lá pelo menos umas 3 vezes ao dia, todas as vezes que eu chegava lá, os caixas, olha o cara que sabe transformar dinheiro. Né? Aí, enfim, comecei a ir lá na PAI. Né? Eu tenho uma história muito forte com a PAI, porque ela, além de me dar oportunidade para trabalhar, ela me fez chegar a Brasília. Eu, trabalhando na PAI, pude pagar uma faculdade. Estudei em Varginha, com muito orgulho também. E ali na PAI, eu tinha uma atenção muito especial, porque eu estudava ali o meu irmão Isaías. Né? E o Isaías tinha síndrome de Down. E uma pessoa assim, extremamente divertida, tocava na bandinha, deixava todo mundo louco de alegria. Eu ia muitas vezes com ele para a PAI, ou de Kombi, a Kombi azul, famosa Kombi azul, ou ia caminhando, ele de mãos dadas comigo. Né? Ele não falava, mas a gente se comunicava muito bem, entendia tudo que ele queria. Né? A gente era irmão, mas eu tinha como um filho por ser mais velho que ele. Né? E ali na PAI, na verdade no Brasil, dia 25 de agosto, comemora-se o Dia do Excepcional. Quisera Deus que no dia 25 de agosto, enquanto eles comemoravam esse dia, né, como uma festividade, ele viesse a óbito, ele engasgou. Né? Infelizmente nós não conseguimos salvá-lo. Isso numa sexta-feira, né? Sofri muito, enfim. Mas eu pensei comigo naquele dia, o que eu não pude fazer pelo Isaías, eu vou tentar fazer por todos os irmãos do Isaías. Então, já na segunda-feira, eu fui o primeiro a chegar na PAI. A gente estava em luto ainda, né? As pessoas assim se assustaram ali comigo. Josué, você aqui, fica um tempo em casa. Eu não. A minha história está começando agora. Enfim, de office boy, fui para secretário, trabalhei como diretor-geral da PAI, substituindo o Miltinho durante um período. Miltinho que me estimulou para que eu fosse para Varginha, porque, na verdade, o meu primeiro plano era fazer filosofia em Juiz de Fora. Eu, inclusive, prestei vestibular, passei. Porém, as aulas seriam iniciadas no segundo semestre, em julho. Aí meu time falou assim, Josué, tenta, você é capaz, você vai conseguir. Meu time, eu não vou conseguir pagar. Não, você está trabalhando aqui, a gente te ajuda. Tá bom, prestei o vestibular para Direito, né, passei, e em fevereiro nós começamos as aulas. Né? E era muito gostoso esse período, porque fiz muitos amigos, inclusive, nas viagens para Varginha. Era ida e volta, era bastante corrido. Dia de sexta-feira, por exemplo, a gente chegava aqui por volta assim, de meia-noite, às vezes meia-noite e meia, e 5h30 da manhã, tinha que estar acordando de novo para voltar. Mas não me arrependo de absolutamente nada, porque, concluindo o curso de Direito, né, eu pude dar um presente para os meus pais, em ser o primeiro filho da família a concluir um curso superior. Né? Depois disso, tem uma série de sobrinhos já, nós estamos nesse nível, hein? Graças a Deus, fazendo também. Ele me ajudou com um local para ficar em Brasília, porque eu falei para ele que eu tinha essa vontade, eu tinha esse sonho de ir para Brasília. Estagiei num grande escritório lá, do sobrinho dele, na verdade, marido da sobrinha dele. E nisso eu mandei uma cartinha para a Federação Nacional das APAES. Daqui a pouco, eu não tinha feito nenhum exame da ordem ainda, né? Não podia nem advogar, poderia prestar uma assessoria jurídica, mas não podia assinar nada. Eu recebo lá uma ligação. Na verdade, eu recebi essa ligação, eu já estava morando em Brasília, vim para a minha formatura, colação de grau. O
telefone tocou, 61, eu só estagiava naquela época, né? O que eu fiz de errado, né? Mas não, era a coordenadora da Federação Nacional das APAES. Ela queria que eu me apresentasse assim, no primeiro dia útil seguinte. Eu expliquei para ela que estava participando da formatura, colação de grau com a família, amigos, né? Retornei para Brasília. Daqui a pouco assumi a assessoria jurídica da Federação Nacional das APAES. Então, aquilo que eu tinha prometido para o meu irmão, de que lutaria pelos direitos dele, estava se concretizando. Na época, no início, quando eu comecei a trabalhar, eram 1.800 APAES no Brasil, nós conseguimos fundar 200, e essas 2.000 APAES estavam atendendo 230 mil pessoas com deficiência no país. E escrevi livros sobre isso, falando da legislação das pessoas com deficiência. Passei a rodar o Brasil, falando a respeito dos direitos das pessoas com deficiência, fazendo a defesa deles no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, né? Então, com 23 anos, eu já dizia que eu estava realizado pessoalmente e profissionalmente em função desse sonho que estava realizando ali, né, pelo Isaías. Josué, depois que aconteceu o período na faculdade de Direito, e nesta fase aconteceu o trabalho na APAE. Essas duas conquistas conduziram você para trabalhar em Brasília. Quem é o Josué de antes e depois de Brasília? O que mudou na sua vida? Olha, eu vejo a vida de uma maneira assim tão simples que eu nem saberia dizer se mudou tanta coisa. Porque da mesma forma que eu converso com a pessoa que está varrendo rua, que está catando latinha, eu converso com o ministro do Supremo, eu converso com o ministro do STJ, tive a oportunidade de conversar com o presidente da República. Eu acho que os valores, né, os princípios, a essência que a gente adquire na nossa formação, ela é tão sólida, né, que a gente não consegue nem ver tanta diferença, né, nas nossas ações. Mas hoje eu tenho mais maturidade, né, eu tenho assim, um compromisso, né, com os meus filhos, com meus familiares, com meus amigos, de estar ajudando eles, e a ajuda que eu faço, que eu falo, é aquela de estar conversando, né? Eu dou sempre meu exemplo de superação, de dificuldades. Uma coisa é certa, a gente precisa mostrar que é o melhor todo tempo, ou se não, esforçado para estar buscando ser o melhor todo tempo. A gente não pode ser só mais um, apenas um. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar na Federação Nacional das Empresas Civis Contábeis, FENACON, né? Atualmente eu estou lá como gerente geral, né? Atuei durante 12 anos como advogado, né? Acompanho os advogados que estão comigo hoje, né? Mas eu hoje sou responsável por outros departamentos também. Me recordo que eu passei por um processo seletivo e o presidente da época ficou encantado com as duas primeiras pessoas que foram entrevistadas por ele. E ele tinha até preferência para contratar mulher. Mas a gerente da época disse assim, olha, conheça esse cara que está aqui fora. Dê uma olhadinha no currículo dele. Aí ele chegou, entrei, né? E ali eu consegui convencer ele, falando da minha formação. Ele perguntou dos meus sonhos, das minhas vontades. Aí ele esqueceu a entrevista que fez anteriormente, né? E já me contratou naquele mesmo dia. Então, Josué, há 18 anos você está com a sua esposa e formaram uma família, 2 pessoas de raças diferentes. Como foi para os familiares e a sociedade? Juntos, como superaram? Eu estou tão emocionado com vocês aqui que eu acabei atravessando, né? Já falei um pouco a respeito de relacionamento, mas foi difícil, né? Foi difícil.
Mas é possível. É possível. Você tem que mostrar quem você é, né? Você tem que entender também que a família que está do outro lado, ela espera algo de você. Você não vai entrar numa família simplesmente para ser mais um, porque pode ser um problema para eles administrarem também. Então você tem que agregar. E você vai agregar de que forma? Com seus valores, com seus princípios, com as suas virtudes, com as suas qualidades. Tem que demonstrar que a pessoa esforçada, uma pessoa que está trabalhando, que está estudando, que tem sonhos. Porque senão não dá certo. Não dá certo mesmo, né? E tem que confiar em Deus. Tem que, de fato, respeitar e gostar daquela pessoa, porque ela precisa estar contigo naquele momento ali para enfrentar, né? Mas hoje eu falo isso com naturalidade, com tranquilidade. Mas se me perguntarem por que eu casei com uma pessoa da raça branca, eu vou dizer, foi a pessoa com quem eu identifiquei, né? E deu certo. Eu não tive a oportunidade de trabalhar, de namorar uma outra. Então deu certo com ela. Mas aproveitando essa pergunta e voltando à questão da leitura, né, que eu falei, do próprio conhecimento, a gente tem que usar algumas táticas para conquistar, né, gente? Eu disse que eu li a coleção Vagalume inteira, né? Não sei se vocês conhecem, assim, eu lia bastante. A PAI é tão importante na minha vida até nessa hora, porque eu conheci a minha esposa, a Franciele, num jantar que a Dariane fez. A Dariane, na época, nós trabalhávamos juntos, né? Eu vi, perguntei alguma coisa pela Dariane. Dariane, quem é? Ah, minha sobrinha. Peguei uma canetinha, escrevi um bilhetinho. Ué, vamos ver, né? Entreguei. Tá bom. Gente, a Franciele ficou com esse bilhete durante uns 5 anos, 4 ou 5 anos. E foi só depois disso que nós nos apresentamos e começamos a namorar. Está vendo o efeito que a letra faz? E me ajudou muito na PAI também, tá? Porque quando eu cheguei na PAI, meu tio falava assim, ó, esse menino redige muito bem ofícios, a partir de agora ele vai ser o nosso redator, o nosso responsável por todas as correspondências, né? E funciona. Estou fugindo aqui um pouquinho, mas é que estou fazendo um link com algumas conexões com o assunto relacionado com o próprio estudo, o próprio conhecimento, né? Foi a cartinha que me levou para a Federação Nacional das APAES. Foi a cartinha que me ajudou, inclusive, para reunir um material para construir a minha dissertação na faculdade. Eu mandei uma cartinha para um deputado federal na época, que depois se tornou presidente da República, e ele me respondeu, me devolvendo um envelope enorme, cheio de material. Foi onde eu consegui escrever a minha dissertação. Josué, quais os valores que você procura ensinar para seus filhos? Os principais valores, creio eu, que devam ser os próprios exemplos, né? Eu me recordo muito do meu pai, porque, apesar de pouco estudo, né, ele e minha mãe também, eu sempre o tive como referência. Era aquela pessoa assim que dotada de uma sabedoria muito grande, uma retidão incrível, muita fé, lendo a Bíblia todos os dias. Então eu tenho ele como referência, e por esse motivo eu penso que não adianta eu cobrar do Lucas, cobrar do Miguel os melhores valores, se eu não dou para eles os melhores exemplos. E eu tenho uma passagem interessante com o meu pai, porque mesmo eu tendo como uma referência, nós conversávamos muito pouco.
até eu mudar para Brasília. Mas eu percebi que a ligação nossa era muito forte, porque a cada retorno que eu fazia para Brasília, às vezes passava um feriado aqui, um final de semana, ele sofria muito. Ele chorava demais, assim, era um momento assim, muito difícil para mim. Então ali eu percebi o tanto que ele gostava de mim, mas em momento algum ele, assim, me desestimulou com relação ao meu sonho. A preocupação maior que ele tinha era a minha condição financeira em Brasília, porque eu fui para lá com a única garantia, né? Um lugar para ficar e, na época, um seguro-desemprego de R$267, que eu não esqueço esse valor, né? E receber por 5 meses apenas, né? Mas tem uma fala dele que é a seguinte: meu filho, você vai, mas esteja certo que se tiver algum probleminha lá, a sua casa vai estar sempre aqui, à sua disposição. Então, são passagens como essa que a gente observa os valores, né, que eles nos passaram e que a gente tem a obrigação de compartilhar com os filhos, né, com os colegas, com os amigos, né, porque são referências. Uma vez eu liguei para ele, né, e ele pediu para falar com a mãe, né. Aí ele me perguntou assim: seu pai não serve? Eu sempre tive uma relação assim muito mais intensa com a minha mãe. Mas depois desse dia nós mudamos. Eu mudei. Eu precisava mudar. Então passei a vir aqui com mais frequência, conversar com ele mais vezes. Hoje sinto muita falta disso, porque a cada conversa com ele é uma lição que a gente tirava, né? E não tem como, né, não tirar uma lição de uma pessoa que conseguiu cuidar de 9 filhos, né, recebendo a vida inteira um salário mínimo. Nós nunca passamos assim por dificuldade, né? Nunca, graças a Deus, nunca. Então, é nessa referência que a gente absorve os valores, né, nos exemplos, e que a gente procura passar para os filhos. E desta lição que eu tive, quando ele me perguntou: seu pai não serve, não pode falar com seu pai? Eu refleti comigo e falei assim: na criação dos meus filhos, para a construção da formação deles, eu quero fazer algo diferente, eu quero conversar com eles. Então, hoje, eu os tenho mais como amigos do que como filhos. Eu sei que, como pai, eu tenho responsabilidade sobre eles, né? Minhas obrigações, meus deveres, mas procuro estar sempre conversando, sempre. A gente faz algumas reuniões lá em casa, a gente senta, fica ali os 4 na mesa e a gente vai, conversa a respeito de algum problema que a gente está enfrentando, alguma coisa que a gente tem que mudar, alguma coisa que tem que melhorar. E esses exemplos funcionam, porque não tem nada mais gratificante do que participar das reuniões com os pais, reunião de pais, aliás, né, com os professores deles, e eles dizendo assim: olha, o que nós temos para falar para vocês é que seus filhos são fabulosos, né? Não tem nada mais gratificante. Aí eu penso, acho que está funcionando. Uma vez, um amigo meu, que é professor universitário, ele estava lá em casa com a esposa, com as 2 filhas, né? E nós falávamos um pouco a respeito disso, né? Essa questão assim de valores, porque da mesma forma que eu nunca fui pedido para estudar, meus pais me orientavam: estudem, mas nunca me cobraram. Você já estudou? Que isso, não precisava, isso é automático. Aí, certo tempo, eu estava fazendo uma pós-graduação na escola do Ministério Público, e aquilo ali me exigia muito, muito, muito. É preparatória para concurso também, tanto que a maioria das pessoas que estavam comigo naquela época hoje são promotores, juízes, né? Eu não segui essa carreira, né? Mas eu estudei muito naquela época. Às vezes começava assim 8 horas da noite até 8 da manhã, direto, para fazer prova às 9 horas. Aí isso foram praticamente 3 anos nessa pressão, né? E daqui a pouco meus meninos começavam a estudar de madrugada, e eu tinha que chamar a atenção deles: olha, vocês precisam dormir, precisam descansar. Aí, comentando com o Arley sobre isso, né, o Arley foi e falou assim: Josué, aprenda uma coisa, nossos filhos fazem exatamente aquilo que a gente faz, então eles estão te seguindo, né? Ou seja, então os maiores valores são os melhores exemplos. E a gente erra.
eu erro, mas erro muito menos hoje, na presença deles, porque eu devo satisfação para eles. E, por outro lado, eu aprendo demais com eles também. Assim como estou aprendendo com vocês, né? Vocês poderiam estar na rua agora, no entanto, estão aqui, né, nesse projeto lindo, maravilhoso, conhecido, né? Uma comunidade que tem 550 famílias, né? Então, a responsabilidade minha aqui hoje é muito pequena, é só participar de um bate-papo, né? Mas a de vocês é muito maior, né? Elevar o nome do nosso querido bairro, né? Estou muito feliz por estar aqui. Josué, olhando para nós jovens do Puxando Conversa, o que você tem a nos dizer concluindo este programa? Bom, para quem brincava de bolinha de gude, na época a gente chamava bolinha de crick, rodava pneu, jogava no campão, jogava bola aqui em todos os lugares, escondido do pai, tá? E voltar aqui para poder participar, para mim é gratificante, sabe por quê? Se fizeram o convite é porque enxergaram alguma coisa em mim, né? Eu procurei não mudar, eu acho que eu não mudei. Então, na verdade, o que eu teria para dizer para vocês é que corram atrás dos seus sonhos, nunca desistam, vocês são capazes. Assim como eu consegui chegar lá em Brasília, estudar em Portugal, eu não concluí, mas estou ainda trabalhando no mestrado e no doutorado, quem diria, né? Sair da Kardec, da Vila Belém, para o mundo. Tá? Então, vocês são capazes e eu acho que estou mais aprendendo com vocês do que tentando demonstrar alguma coisa que eu fiz. Então, tenham fé, continuem sonhando, continuem acreditando, né? Entendam que problemas sempre existiram, problemas sempre existirão, né? Tem uma música que diz isso também, né? E é a mais pura verdade. Não tem nada mais gostoso do que você ter aquela sensação de vitória. Poder ser o orador da turma e ver seus pais ali com os olhos brilhando, né? Porque um dia eles acreditaram em você. Então, para concluir, né, apesar de que o papo está muito bom, poderia ficar aqui muito mais tempo, né? Depois eu queria ouvir de vocês, quais são os sonhos de vocês? O meu sonho desde muito pequenininha, na verdade, quando eu era pequenininha, eu acho que eu sonhava muito alto. Eu falava que de manhã eu queria ser professora, na parte da tarde eu ia ser dentista e na parte da noite médica. Então acho que eu sonhava alto demais. Aí depois que caiu a ficha de que realmente não dá para ser assim, aí desde muito pequenininha eu optei pela medicina, que eu realmente gosto muito, eu me interesso muito pelo assunto, pelo que é. Então acho que meu sonho é me formar em medicina. Eu ainda não tenho um sonho assim específico, né? Eu já quis fazer administração, já quis fazer medicina, até eu já quis ser advogado, já quis ser jogador de futebol, né? Todo mundo já quis. Mas por agora o que eu quero é lá na frente ter um bom emprego, né? Dar uma coisa boa para minha família. E é isso. Meu sonho é trabalhar com música. Eu gosto de música demais. Eu toco trompete desde os 13 e comecei a compor música de rap, funk. Então, tem vontade da administração também, montar uma empresa de música. É o meu maior sonho. Eu luto muito para chegar lá. O meu, já sonhei em ser médica, um monte de coisa, advogada, juiz. Mas hoje em dia, assim, minha mãe, eu falava isso para minha mãe falava assim que advogada, juiz, era uma profissão muito perigosa. Mas ainda não decidi que eu quero ainda ser, não. Mas meu sonho é ser uma grande empresária, sabe? Nossa, fico fascinada com isso. E ajudar minha mãe e minha família. Eu não tenho um sonho específico ainda não. Porque todo sonho que eu falo, alguém sempre fala, não vai dar certo não. Não serve pra isso não. Então, por enquanto, tô só
tentando descobrir o que eu quero ser mesmo. Legal, legal. Alimente seu pensamento, coloque no coração aquilo que você quer, porque ninguém vai te tirar aquilo que você sonha, viu? E eu sempre ouvi isso. Não era da família. Você não é capaz, você não vai conseguir. Fui lá, busquei, consegui, mostrei, tá? Então, mostre primeiramente para essas pessoas, né, que te disseram que não pode ser isso, tá? Mas coloque isso no seu coração e busque. E todos os sonhos aqui, todos os objetivos, vontades, anseios, são viáveis, gente. Depende de vocês, tá? Vocês conseguem, vocês são jovens, é só mentalizar. Mas é aquilo, é um desafio diário. Tem que tentar todos os dias. Todos os dias. A partir do momento que você absorve aquela vontade, ela entra no teu coração e se materializa, se consolida. Viu? É só acreditar. Um exemplo aqui. Falei da minha história, não é verdade? E que não para por aí, tem outros projetos ainda. Que eu estou sonhando, estou acreditando, e se Deus quiser, serão realizados também. A vida é assim. É um após o outro. Nunca desistam dos seus sonhos. José, eu queria fazer um agradecimento por você ter participado do programa, ter aceitado o nosso convite, dar um presentinho para você. Perfeito, muito obrigado. Obrigado você. Obrigado. Aproveitando a oportunidade, queremos parabenizar a paróquia Santa Rita, que dia 9 de janeiro comemora 29 anos de implantação. E também a comunidade Cristo Rei, que dia 5 de janeiro comemora os seus 27 anos de existência. E chegou no final do nosso programa. E quero dizer a você aí de casa que agora, neste 2022, você possa refletir tudo na sua vida, tudo aquilo que você deixou em 2022, e que comece agora uma nova jornada. E entregue tudo a Deus, coloque todos os seus pensamentos na cruz, e o Senhor vai te ouvir, tenho certeza. E vamos também, agora neste 2022, pisar firme, continuar na caminhada e melhorar também nosso jeito de ser, nossos pensamentos. E vamos buscar um pouco mais aí a igreja, né, também, que isso é necessário, é preciso, porque a carne fica e o espírito sobe. Então, é isso aí que fica para você de casa. É mais um ano puxando conversa, caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa, caminho de Deus é o que me interessa.